A história de Lázaro começa onde o impossível encontra o sagrado. Um homem que adoeceu, que lutou pela vida e, por fim, rendeu-se àquilo que todos temem: a morte. Mas o que poucos compreendem é que naquele instante em que o coração parou, o céu não ficou em silêncio. Quando Lázaro expirou, algo no mundo espiritual se moveu. O tempo da terra havia parado, mas o tempo de Deus estava apenas começando. Imagine o cenário. Uma casa envolta em pranto, o corpo envolvido em linho, o cheiro da despedida impregnando o ar. O desespero humano havia decretado o fim, mas o olhar divino via um recomeço. Enquanto amigos lamentavam e parentes murmuravam sobre a ausência de Jesus, no invisível, o Criador preparava um encontro entre a eternidade e o pó. É nesse intervalo, entre o último suspiro e o primeiro chamado, que o milagre começa a ser escrito. Nada em Deus é por acaso. Cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada sussurro de fé tem um propósito. Quando o corpo de Lázaro foi colocado no túmulo, não era apenas um homem sendo sepultado, era uma lição sendo preparada para atravessar séculos. A morte, tão temida, seria desmascarada diante de todos, e o mundo veria que existe uma voz capaz de falar ao que já não respira. Mas antes do milagre, vem o silêncio. Um silêncio denso, pesado, que faz o coração duvidar. E é nesse espaço entre a dor e a esperança que o céu revela o seu poder. Porque enquanto o homem crê que o fim chegou, Deus escreve um novo começo. A história de Lázaro não é apenas sobre alguém que voltou à vida. É sobre um Deus que domina o tempo, que ordena a morte que se curve, que transforma sepulturas em testemunhos. Neste vídeo, você vai atravessar o véu do desconhecido, vai entender o que aconteceu nos bastidores do milagre, o que os olhos humanos não viram e o que o Espírito de Deus quis revelar através da ressurreição de um amigo. Porque Lázaro não foi apenas um homem que morreu. Ele foi o palco onde a eternidade mostrou que o poder de Cristo não termina no túmulo. Agora prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é uma revelação sobre a natureza da vida, da morte e do próprio amor de Deus. Quando o céu parou o relógio, tudo na terra parecia ter se rendido ao inevitável. O corpo de Lázaro jazia imóvel, e o eco das vozes que choravam ao redor soava como o som do fim. Mas o fim, diante dos olhos de Deus, é apenas o instante em que ele começa a revelar aquilo que a humanidade ainda não compreende. Enquanto os homens fechavam os olhos em luto, o invisível se abria em movimento. O tempo humano havia cessado, mas o tempo celestial havia acabado de começar. Há momentos na história em que o relógio de Deus se desacelera para provar que nenhum pulso humano define o limite da vida. E naquele momento, entre a dor das irmãs Marta e Maria e a ausência do Mestre, o próprio universo aguardava uma ordem que viria do trono eterno. Naquele silêncio, o corpo de Lázaro parecia frio, mas o propósito queimava vivo no coração de Cristo. Nada no céu é casual e nada em Deus é precipitado. A distância que separava Jesus de Betânia não era descuido, era estratégia divina. Enquanto os discípulos se perguntavam por que ele esperava, a morte acreditava que havia vencido. Os portões do túmulo se fecharam, mas o céu preparava a chave, e essa chave era uma única palavra, a palavra que existia antes de todas as coisas. O milagre de Lázaro não nasceu no instante do chamado, mas no silêncio anterior, no intervalo entre a desistência humana e a decisão divina. Foi nesse espaço invisível que a eternidade respirou. O relógio da terra havia parado, mas o do céu girava com precisão perfeita. A casa de Betânia, envolta em pranto, tornara-se o palco onde o próprio Deus mostraria que controla as horas, as estações e até o momento em que a vida volta a pulsar. Lázaro estava morto havia 4 dias, e naquele tempo todos sabiam que o corpo já se corrompia.
A carne se desfazia e o odor do fim se espalhava pelo ar, como uma sentença. Era o cenário exato que o céu precisava para expor a glória que não se limita às leis da natureza. Jesus não chegaria antes do tempo, porque o tempo é dele. Quando o homem chega ao limite, é ali que Deus começa a agir. Cada lágrima derramada em Betânia se tornava um testemunho futuro. Marta dizia que se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido, mas Jesus queria mostrar algo maior, que ele não precisa estar presente para reverter o que parece perdido. Ele é o próprio princípio e o fim, aquele que ordena ao tempo que obedeça. Quando o céu para o relógio, a história humana se dobra. Nenhum cronômetro é capaz de medir o instante exato em que o invisível decide intervir. Lázaro, ainda inerte, era o símbolo vivo da espera que antecede a glória. Sua morte havia se tornado o ponto de partida para a maior revelação sobre o poder da vida. Há um mistério profundo na espera. Deus poderia ter curado Lázaro à distância, como fez com tantos outros, mas escolheu deixá-lo morrer. Não porque fosse indiferente, mas porque sabia que a fé humana precisava enxergar o impossível. O céu não se move pelo desespero, mas pelo propósito. Quando a alma de Lázaro deixou seu corpo, o tempo terrestre o declarou vencido. No entanto, o Criador decretou: ainda não acabou. O relógio da eternidade continuava a girar, preparando o instante em que a voz de Cristo ecoaria no abismo e traria de volta aquele que havia atravessado o véu. Enquanto o corpo repousava na escuridão do túmulo, o mundo espiritual se agitava. As dimensões se entrelaçavam. A morte, por um breve momento, acreditou que havia conquistado mais uma alma. Mas a vida, personificada em Cristo, caminhava em direção a Betânia, carregando consigo a sentença de reversão. Cada passo de Jesus era o prenúncio de um novo amanhecer, não apenas para Lázaro, mas para todos os que um dia experimentariam a morte. O silêncio do sepulcro seria rompido por uma voz que ultrapassa eras e dimensões. Uma voz que ordena, que cria, que devolve sentido ao que foi esquecido. A voz do próprio Deus chamando de volta aquilo que o mundo julgava perdido. Quando o céu parou o relógio, não foi para contemplar o fim, mas para preparar a eternidade. O milagre de Lázaro foi o anúncio de que nada é tarde demais para Deus. Quando ele decide agir, o tempo retrocede, a decomposição se inverte e o impossível se torna realidade. A morte é apenas o intervalo antes da próxima palavra de vida. O relógio que havia parado em Betânia voltaria a se mover, mas agora com o compasso da eternidade. Lázaro não sabia, mas sua história seria o símbolo de todo ser humano que um dia ouviria a mesma voz que o chamou da escuridão. E assim como o tempo foi interrompido naquele dia, o coração humano continua sendo tocado pela mesma verdade. Quando Deus fala, até o silêncio obedece. O quarto dia, quando toda a esperança morre. A demora de Jesus para chegar a Betânia não foi descuido, foi desígnio. Cada hora que passou, cada lágrima derramada, cada sussurro de lamento fazia parte de um plano que o coração humano ainda não podia compreender. Marta e Maria esperaram com os olhos fixos no caminho, acreditando que a qualquer momento veriam o Mestre surgir à distância. Mas o tempo correu, o corpo esfriou, e o silêncio tomou conta da casa. Lázaro havia morrido, e com ele parecia ter morrido a fé das irmãs. O luto se instalou e o som das flautas fúnebres preencheu o ar. Mas o céu não se apressa para atender expectativas humanas. O céu age quando o propósito atinge sua plenitude. O quarto dia não era um acaso. Na tradição judaica, acreditava-se que a alma permanecia próxima ao corpo durante 3 dias, na esperança de retornar à vida. No quarto, ela partia definitivamente, e a morte era considerada irreversível. Jesus conhecia essa crença
E esperou exatamente até o limite, o ponto onde todo o raciocínio humano cessava. Ele queria que o milagre fosse incontestável, que não houvesse dúvida alguma de que a vida havia retornado pela palavra do próprio Deus. O quarto dia representa o fim da esperança terrena, o instante em que a fé precisa deixar de ser sentimento e se tornar confiança. Enquanto o corpo de Lázaro se decompunha no interior do túmulo, a fé das irmãs se decompunha no silêncio da espera. Marta questionava: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É o grito de todos aqueles que não entendem os atrasos de Deus. Mas Jesus não havia chegado tarde. Ele chegou no exato momento em que a humanidade não podia mais intervir. O quarto dia é o dia de Deus. O tempo em que ele mostra que seu poder não depende de circunstâncias, mas da eternidade. Quando a razão se cala e a esperança humana se esgota, a glória divina começa a agir. Os discípulos também não compreendiam. Alguns temiam o retorno à Judéia, outros não viam sentido em voltar agora que tudo parecia perdido. Mas Jesus sabia que a morte de Lázaro seria a chave para revelar a dimensão final do seu poder. O milagre não seria apenas para consolar duas irmãs, mas para preparar o mundo para um entendimento maior, o de que ele não veio apenas curar, veio ressuscitar. E para isso era necessário que a morte fosse total, para que a vitória também fosse completa. O quarto dia é a representação daquilo que parece impossível. É quando o cheiro da morte toma conta do ambiente, quando não resta mais lógica, nem plano, nem chance. E é justamente nesse cenário que o poder de Deus se manifesta com mais força. Marta não compreendia que a presença de Cristo não apenas reverte a morte, mas redefine o conceito de tempo. Jesus não é refém do calendário. Ele é o próprio relógio que dita o ritmo da eternidade. Quando ele chega, não importa o quanto o corpo tenha se corrompido, porque sua voz é a própria origem da vida. Naquele quarto dia, as lágrimas não foram apenas de dor, mas de incredulidade. O desespero dos presentes contrastava com a serenidade do Mestre. Ele caminhava entre os que pranteavam como alguém que já conhecia o final da história. Não havia pressa em seus passos, porque o poder não se apressa. A fé genuína não exige que Deus se adiante, apenas confia que ele chegará na hora exata. E quando Jesus se aproximou do túmulo, o ambiente mudou. A atmosfera pesava de dor, mas algo invisível começou a se mover. A eternidade começava a respirar dentro da morte. O quarto dia ensina que quando tudo parece perdido, é quando Deus está mais perto, que a espera, por mais longa que pareça, é o terreno onde o milagre ganha forma. Jesus não foi indiferente à dor das irmãs. Ele apenas sabia que havia uma glória maior a ser revelada. A vida de Lázaro havia se transformado em um altar, e sua morte seria o sacrifício que revelaria o poder do Messias sobre o último inimigo. O quarto dia é o limite da lógica e o início da fé absoluta. Cada pessoa tem um quarto dia. O momento em que as forças acabam, a esperança se despede e o coração aceita o fim. Mas é justamente aí que o céu intervém. Deus não se move quando o homem ainda pode agir. Ele se move quando o impossível se instala. O quarto dia é o tempo da ressurreição. O tempo em que a voz de Cristo atravessa o véu da desesperança e ordena que a vida volte a pulsar. A história de Lázaro é o lembrete eterno de que a demora de Deus nunca é ausência, é preparação. Quando o quarto dia chega, o milagre já está a caminho. O que acontece no silêncio do túmulo. O túmulo é o lugar onde o tempo humano cessa e o tempo de Deus começa a respirar. Quando a pedra foi rolada sobre o corpo de Lázaro, o som ecoou como um ponto final. Do lado de fora, o choro. Do lado de dentro, o silêncio absoluto. É nesse abismo de quietude que os maiores mistérios do universo se escondem.
O corpo repousa, mas o espírito entra em uma dimensão que não se mede por horas ou dias. O silêncio do túmulo não é vazio, é o espaço onde o céu e a terra se observam. Naquele sepulcro frio, a carne de Lázaro obedecia às leis da matéria, mas sua alma pertencia a outra realidade. Os antigos hebreus acreditavam que, após a morte, a alma pairava próximo ao corpo por um tempo antes de partir definitivamente. Essa crença não era superstição, mas um vislumbre do mistério da separação entre o físico e o eterno. Enquanto os homens viam decomposição, o céu via transição. Nada em Deus termina, tudo se transforma. O corpo adormece, mas o espírito desperta para uma consciência que transcende o que os olhos humanos compreendem. Lázaro, envolto em linho e sombra, havia se tornado o símbolo da humanidade em seu estado mais frágil, incapaz de reagir, entregue ao silêncio, dependendo apenas da vontade divina. E é nesse cenário que a fé é testada, porque o silêncio do túmulo é o som mais difícil de suportar. Não há respostas, não há sinais, apenas o eco da própria fé. A morte parece definitiva, mas é nesse intervalo que o poder de Deus se manifesta. No instante em que tudo parece imóvel, o invisível começa a se mover. Enquanto os vivos choravam do lado de fora, o mundo espiritual testemunhava um confronto invisível. A morte, orgulhosa de sua conquista, observava o corpo de Lázaro e acreditava ter vencido. Mas havia algo que ela não podia compreender. O tempo de Deus ainda não havia terminado. Em algum ponto entre os mundos, a alma de Lázaro aguardava. Talvez em paz, talvez em expectativa, mas certamente sob o olhar do Criador. O mesmo Deus que soprou vida no pó de Adão estava prestes a fazê-lo novamente, e o túmulo que simbolizava o fim se tornaria o palco de uma nova criação. O silêncio do túmulo não é ausência, é gestação. É o ventre da eternidade onde Deus prepara o novo. Aquilo que parece inerte está sendo reconstruído, invisivelmente, pela palavra que sustenta o cosmos. No sepulcro de Lázaro, o tempo parou, mas o propósito se expandia. A morte não é um reino autônomo, é apenas um limite temporário da existência. O Criador não observa a decomposição com espanto, ele a observa com autoridade, porque conhece o instante exato em que a voz da vida será novamente pronunciada. Enquanto o corpo de Lázaro repousava, Betânia vivia um luto profundo. Mas o céu estava em movimento. Cada fragmento de tempo no silêncio do túmulo era contado. O Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar como pairou sobre as águas no princípio. A mesma força que deu origem à criação aguardava o comando do Filho para agir. O mesmo poder que formou galáxias preparava-se para restaurar o corpo de um homem. O milagre estava em construção, silenciosamente entre o pó e a glória. Há uma beleza terrível no silêncio do túmulo. Ele é o espelho da fé, porque a fé verdadeira não depende de ruído, mas da confiança no invisível. O milagre não acontece enquanto o coração fala. Ele acontece quando o coração decide crer mesmo sem ouvir resposta. O túmulo de Lázaro é o símbolo desse mistério. Do lado de fora, o choro e o desespero. Do lado de dentro, o preparo para a vida. A morte pensava ter vencido, mas a eternidade estava apenas aguardando sua deixa. O silêncio do túmulo é o espaço onde Deus prova que a vida é mais poderosa do que o fim. Quando tudo parece imóvel, ele trabalha. Quando o som cessa, ele fala em outra frequência. E é nesse intervalo de quietude que o impossível é gestado. A ressurreição de Lázaro começou antes da pedra ser removida, antes da voz de Cristo ecoar. Começou no exato instante em que o silêncio foi invadido pelo propósito divino, porque até o túmulo mais escuro se torna luminoso quando o tempo de Deus se manifesta. A jornada da alma entre os mundos.
Quando o corpo de Lázaro foi envolto em linho e deixado na escuridão do túmulo, algo maior que a morte começou a acontecer. Há um ponto invisível entre o último suspiro e a eternidade, uma linha tão fina que a mente humana jamais compreenderá por completo. É o instante em que a alma atravessa o véu e entra em um território que não pertence nem ao tempo nem à carne. Ali, tudo é silêncio e luz, e cada batida do universo parece sussurrar o nome do Criador. O corpo de Lázaro repousava, obedecendo às leis do pó. Mas a alma, imortal, seguia o chamado de um propósito que estava além da compreensão humana. A Bíblia pouco fala sobre o que o homem experimenta após a morte, mas o milagre de Lázaro nos permite entrever um mistério, o de que a vida não se apaga, apenas muda de lugar. A alma não dorme, não se dissolve. Ela aguarda consciente no limiar entre o tempo e a eternidade. E é ali que o poder de Deus se move, ordenando que a fronteira entre os mundos se abra. Talvez, naquele instante, Lázaro tenha vislumbrado a glória. Talvez tenha sentido o peso do infinito e o calor da presença divina. Ou talvez tenha apenas descansado em uma paz que nenhum coração humano consegue suportar sem se quebrar. Mas há algo que o silêncio dele revela. Quando voltou, não disse palavra alguma sobre o que viu. E esse silêncio fala mais alto do que qualquer testemunho. Quem contempla a eternidade e retorna, carrega nos olhos o reflexo do que viu, e emudece porque sabe que a linguagem humana não alcança o que o espírito presenciou. Os antigos textos apócrifos e escritos cristãos primitivos sugerem que Lázaro teria sido levado a um estado de espera sagrada, um lugar onde as almas dos justos repousam sob a guarda de Deus até o dia da ressurreição final. Essa ideia ecoa no próprio ensinamento de Jesus, quando disse que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. A morte não é fim, é transição. E naquele limiar, onde o tempo não conta, o Criador se aproxima do que criou com a ternura de quem toca o barro novamente. Lázaro estava em um estado onde o divino e o humano se encontram, o instante entre a despedida e o chamado. Enquanto os que estavam em Betânia choravam a perda, o espírito de Lázaro repousava em uma quietude que não se mede por relógios, mas por eternidade. Talvez tenha ouvido ecos de louvor. Talvez tenha sentido a vibração do amor divino que sustenta os mundos. E quando a voz de Cristo ecoou sobre a terra, ela não apenas atravessou o ar, mas atravessou dimensões. O chamado Lázaro vem para fora foi um comando que rompeu o véu entre o mundo visível e o invisível, um som tão puro que nenhuma barreira pôde resistir. A jornada da alma entre os mundos é o mistério mais profundo da existência. Quando Deus decide devolver a vida, Ele não apenas reanima o corpo, Ele restaura a ligação entre o que é terreno e o que é celestial. O retorno de Lázaro não foi apenas físico, foi espiritual. Foi a reconciliação entre o pó e o sopro, o lembrete de que o homem é mais do que carne. É essência eterna moldada pelas mãos do Criador. Quando Cristo chamou Lázaro, Ele não apenas falou ao corpo em decomposição, falou à eternidade dentro dele. E a alma, ouvindo o som familiar da voz que a criou, voltou. Há algo divinamente poético nesse retorno. A morte, que se julgava vitoriosa, foi obrigada a soltar sua presa diante da autoridade suprema da vida. O espírito de Lázaro retornou ao corpo como quem obedece a uma ordem incontestável. O sangue voltou a circular, os pulmões se encheram de ar, e o coração, tocado pela palavra, pulsou novamente. A jornada entre os mundos havia terminado. Mas em seus olhos, ao despertar, havia algo que jamais seria apagado. A lembrança do que é estar diante de Deus. O milagre de Lázaro não foi apenas a reversão da morte, mas a revelação de um segredo, que nenhuma força,
Nem o tempo, nem o esquecimento, nem o silêncio do túmulo pode resistir à voz que criou todas as coisas. A alma humana pertence à eternidade e o corpo é apenas seu abrigo temporário. O retorno de Lázaro é o testemunho de que o amor divino vai além da sepultura, atravessa dimensões e chama de volta aquilo que ainda tem propósito. Quando Deus fala, até o que está entre mundos responde. O atraso divino, um teste de fé. A demora de Jesus foi o ponto mais incompreensível de toda a história. Marta e Maria esperavam uma resposta imediata, um milagre urgente, um sinal de que o amor de Cristo não permitiria que seu irmão morresse. Mas o céu permaneceu em silêncio. Os dias passaram e cada batida do relógio parecia zombar da esperança. O mensageiro que fora ao encontro de Jesus retornou sem boas notícias. O mestre não se apressava. A febre aumentou, a respiração de Lázaro falhou, e a morte paciente se aproximou. Era o fim, ao menos parecia ser. Mas Deus trabalha de modo diferente. Ele não corre para impedir a dor, ele a transforma em revelação. O atraso divino não foi descuido, mas estratégia. Jesus esperou até que todas as possibilidades humanas se esgotassem. Queria que ficasse claro para todos que o poder que estava prestes a se manifestar vinha do alto e não da terra. É fácil crer quando a esperança ainda respira, quando existe chance de solução. Difícil é confiar quando o corpo já foi sepultado, quando o cheiro da perda invade o ar, quando a fé parece ter apodrecido junto ao que se perdeu. Foi por isso que ele esperou. Porque o verdadeiro milagre só acontece quando o homem já não pode fazer nada. Marta, com lágrimas nos olhos, encontrou Jesus no caminho e desabafou o sentimento que rasgava seu coração. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma acusação, era um clamor de dor misturado com amor. Ela ainda cria, mas sua fé estava ferida. Quantas vezes repetimos as mesmas palavras em meio à nossa própria espera? Quantas vezes questionamos o silêncio de Deus sem perceber que o atraso não é negação, é preparação? Jesus não respondeu com pressa, não corrigiu Marta, apenas olhou em seus olhos e disse: "O teu irmão há de ressuscitar." A promessa não era para o futuro distante, mas para o presente eterno que ele carregava dentro de si. O atraso divino é o laboratório da fé. É o lugar onde o homem deixa de medir o poder de Deus pelo tempo e começa a enxergar o tempo como ferramenta de Deus. Enquanto Marta e Maria choravam, Jesus se movia com calma, sem desespero. O milagre não depende da urgência humana, mas do propósito celestial. O atraso é o intervalo entre o clamor e a resposta, o momento em que a alma é moldada, em que o coração é testado e em que a fé revela sua verdadeira natureza. Não existe fé madura sem demora, porque a fé que não foi provada pelo silêncio ainda é imatura. Os discípulos confusos perguntaram: "Por que voltamos à Judeia? Não é perigoso?" E Jesus respondeu de forma enigmática: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Para ele, a morte era apenas um sono e o tempo apenas um relógio sob sua autoridade. Nada em Cristo é apressado, porque nada lhe escapa. Ele esperou o momento em que a esperança humana expirasse, para que, quando o milagre acontecesse, ninguém pudesse duvidar da origem do poder. O atraso de Deus não é indiferença. É uma orquestra divina afinando cada nota antes da sinfonia do impossível. No coração das irmãs, o luto se transformava em confusão. Elas sabiam que Jesus amava Lázaro, mas não entendiam o motivo da demora. E é nesse ponto que a fé é realmente medida. Não quando vemos resultados, mas quando nada acontece e ainda assim decidimos crer. O amor de Deus não se manifesta sempre como livramento imediato, mas como propósito eterno.
Às vezes, ele não impede o sofrimento porque sabe que há uma glória maior escondida atrás da dor. Quando tudo parece atrasado, é porque o milagre está sendo preparado com detalhes que o olhar humano ainda não pode ver. O atraso de Jesus em Betânia não foi apenas para ressuscitar Lázaro. Foi para ressuscitar a fé de todos os que estavam ali. Foi para mostrar que o amor divino não é um escudo contra a dor, mas uma ponte sobre ela. A espera transformou a casa de luto em altar. A ausência aparente de Deus se tornou a presença mais poderosa que o mundo já testemunhou. Porque quando ele chega depois do tempo, é para provar que o tempo nunca o governou. O atraso divino ensina que a fé não é uma emoção, é uma decisão. Decidir confiar quando tudo parece perdido, decidir esperar quando o relógio parece zombar da promessa. Deus nunca se atrasa, porque o tempo está em suas mãos. Quando o milagre chega, percebemos que cada minuto de espera era necessário. Cada lágrima tinha propósito, cada silêncio era uma resposta oculta. O atraso divino é a linguagem do céu dizendo: espere, porque ainda não acabou. E quando Cristo finalmente chega, o luto cede lugar à glória. O tempo humano se curva diante da eternidade, porque o atraso de Deus não é um erro, é o momento exato em que a eternidade decide agir. A lágrima que estremeceu a eternidade. Entre todas as palavras da Bíblia, há uma que parece atravessar os séculos com um poder silencioso e absoluto. Jesus chorou. Nenhum outro versículo é tão curto e, ao mesmo tempo, tão profundo. Diante do túmulo de Lázaro, o Filho de Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que governa sobre anjos e estrelas, chorou. Não com lágrimas teatrais ou simbólicas, mas com a dor real de quem sentia o peso da humanidade em seu peito. O universo inteiro poderia ter parado naquele instante para contemplar a cena. O próprio Deus, em forma humana, permitindo-se sentir o sofrimento de suas criaturas. Muitos se perguntam por que Jesus chorou se sabia que iria ressuscitar Lázaro. Por que lamentar aquilo que seria revertido em instantes? A resposta não está na morte em si, mas na compaixão. Cristo não chorou pela perda, chorou pelo impacto da morte sobre a humanidade. Ele sentiu o abismo que o pecado criou entre Deus e o homem, a dor que acompanha cada enterro, cada despedida, cada coração que acredita ter perdido alguém para sempre. Ao ver Marta e Maria prostradas, desfeitas pela dor, Jesus não apenas observou, ele sentiu. Chorou porque sabia que, embora a morte fosse temporária, a ferida que ela deixava no coração humano era profunda. As lágrimas de Jesus são a prova de que Deus não é indiferente. Ele não olha o sofrimento de longe, não observa com frieza a dor dos que o amam. Ele se aproxima, chora conosco. As lágrimas que caíram sobre o chão de Betânia não foram simples gotas d'água, mas sinais de um amor que se compadece até das dores que logo serão curadas. Aquelas lágrimas tinham peso eterno. Eram o reflexo de um amor que não apenas observa a dor, mas a carrega. Cristo, diante do túmulo, chorava não por Lázaro, mas por todos nós, pela humanidade inteira, prisioneira da morte que ele estava prestes a derrotar. Imagine a cena. O silêncio do luto é cortado pelo som contido de um choro divino. Os discípulos olham, as irmãs se calam, e até o vento parece parar. As lágrimas de Jesus escorrem por um rosto que conhecia o poder da ressurreição, mas também a dor da separação. Cada lágrima derramada ali continha o peso do amor eterno. O amor que veria a cruz, que sentiria o abandono, que enfrentaria o próprio túmulo por causa do homem. Em Betânia, o Criador chorava pela criação. E quando o céu chora, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. Essas lágrimas não foram um sinal de fraqueza, mas de força. Elas mostraram que o poder de Deus é inseparável de sua misericórdia. Um poder que não apenas transforma, mas sente.
Aquele que tem autoridade para ordenar a morte que recue é o mesmo que se comove diante de quem sofre. E isso muda tudo, porque quando Jesus chorou, ele santificou o choro humano. Mostrou que não há pecado em sofrer, que não há vergonha em sentir e que até o Filho de Deus se permitiu derramar lágrimas por amor. Há quem diga que o choro de Jesus foi o momento em que a eternidade se inclinou sobre a terra, que aquele instante foi o reflexo mais puro da natureza divina, uma mistura perfeita entre santidade e compaixão. Foi como se o próprio universo, ao ver o Criador chorar, tivesse entendido que a salvação não viria apenas pela força, mas também pela ternura. Porque o Deus que pode ressuscitar mortos também sabe consolar vivos. Quando Jesus se aproximou do túmulo, suas lágrimas ainda brilhavam no rosto. Ele não as enxugou. Levava consigo o peso da humanidade, a empatia pelos que sofrem, a lembrança de cada lágrima que seria chorada por cada pessoa ao longo dos séculos. E ao se colocar diante da pedra, o choro cessou, dando lugar à autoridade. A compaixão havia cumprido seu papel. O amor que sente agora se manifestaria como amor que age. As lágrimas caíram na terra como sementes, e dessas sementes brotaria o milagre. Aquela lágrima estremecendo a eternidade nos ensina que Deus não apenas vê o que sentimos, mas entra no meio da dor para transformá-la. O Cristo que chorou é o mesmo que ressuscita, o mesmo que nos visita no luto e nos ensina que há vida além da morte. As lágrimas do Filho de Deus são a prova de que nenhuma tristeza é pequena demais para ser notada pelo céu. Quando ele chorou, consagrou o consolo, santificou a dor e provou que o amor divino é o maior poder do universo. E é por isso que antes do milagre houve choro, porque o milagre sem compaixão seria apenas poder, mas o milagre nascido das lágrimas é salvação. Quando Jesus chorou, o céu se inclinou sobre a terra e a eternidade segurou o fôlego. A ressurreição estava prestes a acontecer e o Deus que sente estava prestes a mostrar que por trás de cada lágrima há sempre um propósito, a ordem que rompeu o véu. O instante mais decisivo da história se aproxima. O choro cessou, a multidão silenciou. E a presença de Jesus diante do túmulo de Lázaro parecia suspender o tempo. Era como se o universo inteiro aguardasse o comando do Criador. O ar ficou denso, o vento parou, e até o som dos pássaros se calou. O Filho de Deus estava diante da morte, não como um observador, mas como o Senhor dela. Diante de um corpo sem vida, ele não via decomposição, via promessa. A morte achava-se dona do cenário, mas o verdadeiro autor ainda não havia dito sua última palavra. Jesus aproximou-se do sepulcro com passos firmes, e sua voz interior ecoava o poder que moldou os mundos. Havia um brilho em seus olhos que o luto humano não podia compreender. Ele pediu que retirassem a pedra. A reação foi imediata: incredulidade, desconforto, medo. Marta, tomada pela razão, tentou impedir. Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Era a voz da lógica tentando argumentar com o sobrenatural. Mas Jesus olhou para ela com ternura e firmeza e disse: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? A fé precisava abrir caminho antes que o milagre se revelasse. A pedra foi removida. O odor da morte escapou, misturando-se ao ar quente do deserto. A cena era impossível de suportar. Mas Jesus não se afastou. Levantou os olhos ao céu e orou. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E então, após um silêncio que pareceu durar a eternidade, ele falou, não com a voz de um homem, mas com o som da criação em seu estado mais puro. Lázaro, vem para fora. Essas 3 palavras atravessaram dimensões.
foram mais do que um chamado. Foram uma ordem divina que rasgou o véu entre o tempo e a eternidade. O som atravessou o ar, penetrou o sepulcro e alcançou o impossível. Dentro da escuridão, a alma ouviu, e ao ouvir obedeceu. O coração, antes imóvel, pulsou novamente. O sangue voltou a circular. A carne fria se aqueceu. O espírito reencontrou o corpo. E pela primeira vez desde a criação, a morte se calou diante de um nome. O corpo de Lázaro se moveu lentamente. Os músculos contraíram. Os olhos se abriram. O primeiro som que ouviu após 4 dias de silêncio foi o eco da voz de Deus. Cada célula parecia vibrar com o poder que trouxe à existência o universo. E quando ele deu o primeiro passo para fora do túmulo, o chão pareceu estremecer. A multidão recuou em espanto. O impossível se tornara visível. Aquele que havia sido envolto em faixas de morte agora caminhava novamente. O luto se transformou em grito, a dor em louvor. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas a volta de Lázaro, foi a revelação do poder absoluto da palavra de Cristo. A voz que o chamou é a mesma que um dia dirá ao mundo: levantem-se. A mesma que ordenará às sepulturas que se abram, aos ossos secos que se ergam, às almas que despertem. Cada sílaba pronunciada por Jesus naquele instante foi um decreto eterno. A vida pertence a Ele. Nenhuma força, nem o tempo, nem a decomposição, nem o inferno pode resistir à sua voz. O milagre aconteceu, mas o que ele significava ia além da compreensão dos presentes. Aquilo não era apenas a restauração de um homem querido, era a antecipação da ressurreição do próprio Cristo. A ordem que trouxe Lázaro de volta ecoava através dos séculos como uma promessa para todos os que morreriam um dia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte foi humilhada em público, o impossível foi exposto como real, e a fé ganhou um novo significado. O comando de Cristo rompeu o véu da incredulidade humana. Mostrou que a fé não é crer no que se vê, mas ver o que se crê. E é por isso que ele esperou o momento certo, para que o mundo entendesse que a sua voz é soberana sobre o pó. Quando Jesus falou, a eternidade respondeu. O universo inteiro se curvou diante da palavra que dá vida. Lázaro saiu do túmulo ainda envolto em faixas, símbolo daquilo que a morte tentou prender. E o mestre disse: desatai-o e deixai-o ir. Porque quando Cristo liberta, nada do velho pode permanecer. A ordem que rompeu o véu não foi apenas o comando que devolveu a vida a Lázaro. Foi o anúncio de que o domínio da morte havia terminado. O som daquela voz ainda ressoa em cada coração que crê. Há túmulos espirituais sendo abertos todos os dias pela mesma palavra. Há vidas sendo restauradas, esperanças sendo reerguidas, sonhos voltando a respirar. Quando Jesus fala, o impossível se curva. E a morte, que antes reinava em silêncio, aprende a obedecer. Quando os mortos andam novamente. O ar ainda tremia quando Lázaro deu seu primeiro passo fora do túmulo. O impossível havia se tornado realidade. Um corpo que já não pertencia à vida, agora caminhava sob a luz do sol, e o espanto tomou conta de todos. Ninguém ousava respirar profundamente, como se qualquer som pudesse interromper o milagre. As irmãs o observaram em choque. O irmão que haviam chorado, o corpo que haviam sepultado, estava ali, diante delas, vivo outra vez. A morte, tão temida, havia sido derrotada diante de seus olhos. Mas o que ninguém imaginava era que a verdadeira história começava ali. Lázaro andava, mas não era o mesmo. Seus olhos, que haviam contemplado o invisível, guardavam um brilho diferente. Ele havia experimentado o silêncio da eternidade e retornado ao som da vida. Aquilo que seus olhos viram e seu espírito sentiu jamais poderia ser traduzido em palavras. Talvez por isso nunca tenha relatado o que viveu entre a morte e o chamado.
Porque como descrever o indizível? Como colocar em frases a experiência de ter estado na fronteira entre dois mundos? Sua vida, a partir dali, tornou-se o testemunho silencioso de quem conheceu a profundidade do poder divino. Mas havia também o peso do retorno. Voltar à vida é mais do que abrir os olhos. É carregar o fardo de ter visto o que ninguém mais viu. O rosto de Lázaro trazia a marca de alguém que havia atravessado o mistério. Alguns textos antigos relatam que, depois de ressuscitar, ele nunca mais sorriu como antes, não por tristeza, mas porque compreendia o que estava além. Ter conhecido o outro lado muda o modo como se vive. As preocupações cotidianas, as ambições e os medos humanos pareciam pequenos diante da eternidade que ele havia tocado. O reencontro com Marta e Maria foi uma mistura de alegria e reverência. Elas o abraçaram, chorando, sem entender completamente o que Deus havia feito. Os vizinhos se aproximavam em silêncio, alguns incrédulos, outros aterrorizados. Para eles, aquilo era impossível demais. Mas Lázaro, ainda envolto em faixas, olhou para Jesus. E nesse olhar havia uma compreensão que dispensava palavras. Ele sabia que havia retornado por um propósito e que aquele propósito estava diretamente ligado à glória de Cristo. O retorno dos mortos não é apenas um evento físico, mas uma lição espiritual. Lázaro representa todos os que Deus decide restaurar. Ele é o símbolo do homem que morre em sua esperança, mas é trazido de volta pela graça. Quando Cristo devolve a vida, não é para continuar o mesmo caminho, é para recomeçar sob uma nova luz. Cada respiração de Lázaro após aquele dia era um lembrete de que tudo o que vivemos pertence ao propósito eterno. Ele havia provado o poder de Deus, e isso o tornava uma ameaça à incredulidade do mundo. Os líderes religiosos ficaram inquietos. Um homem que voltara dos mortos era uma evidência viva da divindade de Jesus. Não podiam refutar o milagre, então decidiram calar o testemunho. Tentaram matá-lo outra vez, como se pudessem vencer o que a própria morte já havia perdido. Mas como matar o que já morreu e voltou? Lázaro não temia mais nada. Aquele que já atravessou o vale da sombra não teme o escuro. Sua vida agora era uma mensagem ambulante. A cada passo proclamava que a palavra de Cristo é mais forte do que qualquer sentença. Há algo profundamente espiritual nesse retorno. Quando Deus traz alguém de volta, seja a fé, a esperança ou a vida, essa pessoa nunca mais é a mesma. O olhar muda, o coração muda, a alma muda. O homem que esteve morto e reviveu carrega a lembrança do chamado que o despertou. Ele sabe que sua existência não é acaso, é missão. E assim como Lázaro saiu do túmulo, muitos ainda hoje são chamados a sair das sepulturas invisíveis que os prendem. O medo, o pecado, o desânimo, a falta de fé. Desatai-o e deixai-o ir. Essas palavras de Jesus ecoam não apenas para Lázaro, mas para todos os que foram libertos. Porque o milagre não termina no chamado, ele se completa na libertação. O corpo ressuscitado ainda estava preso por faixas, resquícios da morte, e o Mestre ordenou que fossem removidas. Assim é com todos nós. Quando Deus nos traz de volta, Ele também nos convida a deixar para trás as amarras do passado. Não basta sair do túmulo, é preciso aprender a andar livre. O retorno de Lázaro foi um lembrete eterno de que Deus não apenas devolve o fôlego, mas transforma a vida. O mesmo poder que o levantou ainda age hoje. Ele faz os mortos espirituais andarem novamente, dá nova visão a quem já desistiu, reacende a esperança em corações que pensavam estar perdidos. Quando os mortos andam novamente, o inferno se cala e o céu celebra. O milagre em Betânia foi mais do que um evento. Foi uma declaração eterna. A vida sempre vencerá, porque o autor dela ainda fala, e quando ele fala, até a morte obedece. A mensagem oculta
do milagre. O milagre de Lázaro não foi apenas um ato isolado de poder divino. Foi uma mensagem cuidadosamente tecida pelo próprio Deus, uma revelação que transcendia o tempo e apontava para algo muito maior que a restauração de um corpo. Cada detalhe daquela cena, cada palavra dita, cada gesto do mestre tinha um significado profundo, um código espiritual destinado a ser compreendido por aqueles que enxergam além da superfície. Porque o milagre não era apenas sobre Lázaro, era sobre todos nós. Naquela tumba aberta, Jesus revelava a essência do seu ministério. Ele não viera apenas para curar, mas para vencer a própria morte. Curar é devolver o corpo à saúde. Ressuscitar é devolver a alma ao propósito. Quando Cristo chamou Lázaro, ele estava anunciando ao mundo que o seu poder não se limita à matéria, nem à carne, nem ao tempo. Estava mostrando que a vida, sob seu domínio, é uma força eterna, que nenhuma decomposição pode deter. O milagre foi o prelúdio do maior acontecimento da história, a sua própria ressurreição. O chamado Lázaro, vem para fora, ecoou além das paredes daquele túmulo. Era o anúncio de uma nova era, a era em que a morte deixaria de ser a palavra final. A voz que atravessou o silêncio da sepultura era a mesma que, pouco tempo depois, ecoaria das profundezas do Hades para romper a morte de uma vez por todas. Betânia foi o ensaio do Calvário. O que aconteceu ali era uma preparação espiritual para o que estava por vir. O Filho de Deus mostrava que não apenas falaria sobre vida eterna, mas a demonstraria diante de todos. A mensagem oculta do milagre também era pessoal. Jesus queria que Marta, Maria e cada um dos presentes entendessem que o poder de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Eu sou a ressurreição e a vida não é apenas uma frase bonita, é uma declaração eterna de autoridade. Ele não disse eu serei, ele disse eu sou. Isso significa que em qualquer momento, em qualquer circunstância, ele continua sendo o mesmo Deus capaz de transformar o fim em começo. Lázaro foi o exemplo vivo dessa verdade. O testemunho de que a palavra de Cristo é suficiente para inverter o irreversível. Mas havia algo ainda mais profundo. O milagre foi também uma confrontação direta à incredulidade do mundo religioso. Os líderes que presenciaram o evento não se alegraram, eles se inquietaram. O poder que ressuscitava mortos escapava do controle das instituições. Era um poder puro, vindo diretamente do céu, e isso os assustava. Eles viram o impossível acontecer diante de seus olhos, e mesmo assim escolheram rejeitar. O coração humano, endurecido pelo orgulho, muitas vezes teme aquilo que não pode explicar. E é por isso que o milagre de Lázaro se tornou também um divisor de águas, entre os que creem e os que duvidam, entre os que veem a glória e os que a negam. Em Betânia, Deus estava escrevendo um evangelho dentro do evangelho. O retorno de Lázaro não foi apenas o fim de uma história, mas o início de uma revelação. Jesus mostrou que a fé não é apenas crer no poder de Deus, mas compreender o propósito dele. E o propósito do milagre era ensinar que toda morte é temporária diante da voz do Eterno, que nenhum sepulcro é profundo demais, nenhum corpo está perdido demais, nenhuma alma está distante demais. Quando Deus fala, até o impossível se curva. Lázaro foi ressuscitado não apenas para viver novamente, mas para testemunhar. Sua vida passou a ser o lembrete constante de que a glória de Deus se manifesta mesmo nas situações mais sombrias. Ele se tornou o espelho do destino de todos os que creem. Aqueles que um dia ouvirão novamente a mesma voz chamando do outro lado da eternidade. O milagre foi o mapa de um plano divino, um plano de restauração total, onde cada lágrima será enxugada, cada tumba será aberta, e a morte será apenas uma lembrança distante. A mensagem oculta do milagre é simples e poderosa. Jesus não veio apenas para prolongar a vida,
mas para redefini-la. Ele veio para mostrar que a existência não termina no túmulo, que há um propósito para cada lágrima e um chamado para cada alma. Lázaro voltou à vida para que o mundo entendesse que o amor de Deus é mais forte do que o fim, que a palavra morte perdeu seu poder, porque foi substituída por outra, vida. E essa é a verdade que atravessa os séculos. O mesmo Cristo que chamou Lázaro ainda chama hoje. Ele chama cada alma aprisionada, cada coração cansado, cada fé adormecida. Sua voz continua ecoando pelos túmulos invisíveis do mundo, dizendo com a mesma autoridade: vem para fora. Essa é a mensagem que Betânia deixou para sempre gravada na eternidade. A morte não tem a última palavra. Deus tem. O chamado final, quando Cristo chama o teu nome. Em Betânia, o milagre terminou com um nome sendo pronunciado, não um comando genérico, mas um chamado pessoal. Lázaro, vem para fora. Jesus não disse apenas venha à vida, mas chamou pelo nome, porque o poder de Deus não age de forma impessoal. Ele conhece cada alma, cada história, cada ferida. Quando Cristo fala, sua voz atravessa a eternidade e alcança o íntimo de quem ele ama. A ressurreição de Lázaro foi o anúncio desse mistério. A voz que chama pelo nome é a mesma que criou o universo e o mesmo que, no fim dos tempos, chamará cada um de nós. O chamado de Cristo é sempre pessoal. Ele não fala à multidão, ele fala ao coração. A mesma voz que disse, haja luz, foi a que disse, Lázaro, vem para fora. Essa é a marca do amor divino. Deus não apenas ressuscita corpos, ele desperta almas. O nome pronunciado naquele dia ecoa como um símbolo para toda a humanidade. O dia em que Cristo chamar novamente será o momento em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. A ressurreição de Lázaro foi o ensaio do que virá. Um prenúncio da restauração final, onde cada lágrima será transformada em luz. Mas esse chamado não é apenas para o futuro. Ele acontece todos os dias, nas pequenas mortes que enfrentamos. A morte da fé, da esperança, da alegria. Há túmulos invisíveis que aprisionam o espírito. Alguns respiram, mas não vivem. Caminham, mas sem direção. E é para esses que Cristo ainda chama hoje. Sua voz continua ecoando nas profundezas da alma humana. Vem para fora. Sai da prisão do medo, da culpa, da dúvida. Sai do luto que já durou demais, da escuridão que te convenceu de que não há mais saída. O mesmo Deus que chamou Lázaro ainda chama o teu nome. O chamado de Cristo é o maior ato de amor da história. Ele não grita para despertar, ele fala para restaurar. Sua voz não carrega imposição, mas autoridade revestida de ternura. Quando ele chama, o impossível se torna possível. O coração que estava frio volta a pulsar. A fé que estava morta volta a respirar. Ele não apenas diz, volte a viver, mas volte a ser quem eu criei você para ser. Esse é o poder transformador do amor divino, a capacidade de fazer o que está quebrado se tornar inteiro novamente. O chamado de Cristo também revela algo profundo. Deus não precisa do tempo para agir. Ele pode restaurar o que foi perdido há anos, curar feridas que pareciam eternas, reviver sonhos que você já sepultou. Para ele, o tempo é apenas um cenário. A eternidade é o palco onde o impossível se curva. Quando ele fala, o ontem e o amanhã se unem no agora. É por isso que o chamado é urgente, porque enquanto ouvimos sua voz, ainda há vida, ainda há propósito, ainda há caminho. Lázaro saiu do túmulo envolto em faixas e Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Essas palavras são o eco do Evangelho. Cristo não apenas nos tira da morte, ele nos liberta das amarras que ela deixa. As faixas de Lázaro simbolizam tudo o que ainda nos prende mesmo depois de termos sido chamados: o medo,
o remorso, o passado. Mas quando Jesus fala, a ordem é completa, sair e ser livre. A fé não termina no renascimento, ela começa nele. O chamado de Cristo é também o último chamado da humanidade. Haverá um dia em que essa mesma voz soará novamente, não apenas sobre um túmulo, mas sobre toda a terra. E todos ouvirão. Os mares devolverão seus mortos, as sepulturas se abrirão e o tempo se curvará diante da eternidade. O mesmo som que fez Lázaro se levantar ecoará sobre os séculos com poder irresistível. E cada alma, ao ouvir seu nome pronunciado, saberá que o tempo da redenção chegou. Mas até esse dia, o chamado continua. Não é apenas para os mortos, é para os vivos que deixaram de sonhar, para os que desistiram, para os que se afastaram da fé. Ele continua dizendo: vem para fora, porque há vida esperando, há perdão à disposição, há eternidade em construção. O mesmo Cristo que chorou em Betânia ainda chora hoje por cada coração endurecido, por cada alma que insiste em permanecer no escuro. Sua voz é constante, paciente, firme e ainda sussurra teu nome. O chamado final é uma promessa e um convite. Promessa de que a morte nunca vencerá. Convite para que a vida verdadeira comece agora. Porque o Deus que venceu a morte não nos convida a sobreviver, mas a viver em plenitude. O mesmo poder que trouxe Lázaro de volta ainda atravessa os séculos, chamando cada um pelo nome, devolvendo sentido ao que parecia perdido. E um dia, quando todas as vozes humanas se calarem, essa será a única voz que restará, a voz que ressuscita, a voz que salva, a voz que chama, vem para fora. A revelação final, a vitória do Cordeiro sobre a morte. O milagre de Lázaro terminou, mas a mensagem dele jamais cessou. O que aconteceu em Betânia foi mais do que uma ressurreição. Foi o anúncio de uma guerra que estava prestes a alcançar seu ponto decisivo. A batalha entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o poder passageiro do túmulo e o domínio eterno do Cordeiro de Deus. Lázaro voltou à vida para provar o que o mundo ainda não compreendia, que Cristo não veio apenas para adiar o fim, mas para destruí-lo completamente. A ressurreição de Lázaro foi o prenúncio da ressurreição de Cristo, e através dela, Deus revelou o maior mistério de todos, que a morte não é soberana, é serva. Ela obedece à voz do Criador. A morte acreditava ter vencido quando Lázaro expirou, mas em Betânia ela foi humilhada. O mesmo aconteceria poucos dias depois, quando Jesus, o autor da vida, seria colocado em um túmulo semelhante. O silêncio do sábado se assemelharia ao de Betânia, o mesmo silêncio que antecede a vitória. Assim como Lázaro, o corpo de Cristo seria envolto em linho, selado por pedra e cercado pela incredulidade. Mas enquanto o mundo chorava, o céu preparava o movimento mais poderoso da eternidade. O mesmo Deus que disse, Lázaro, vem para fora, pronunciaria uma palavra ainda mais gloriosa. Filho, levanta-te. E a história jamais seria a mesma. O milagre de Lázaro foi a semente da vitória do Calvário. Ele mostrou à humanidade que o poder de Cristo não se limita a restaurar a vida. Ele redefine o que é viver. O túmulo que antes era símbolo de fim tornou-se o altar da glória. E quando Jesus venceu a morte, ele não o fez apenas por si, mas por todos os que creem. O chamado "vem para fora" agora ecoa em cada coração que reconhece o Salvador. O mesmo poder que ergueu Lázaro e rompeu a pedra do sepulcro está disponível a cada alma que decide responder à voz divina. A vitória do Cordeiro não é uma metáfora, é uma realidade espiritual que atravessa gerações. Quando Cristo ressuscitou, ele desarmou o império da morte. As correntes que prendiam a humanidade foram despedaçadas e o último inimigo foi derrotado.
Por isso, Paulo escreveu: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? A resposta foi dada em Betânia e confirmada em Jerusalém. A vitória pertence àquele que vive para sempre, e essa vitória é compartilhada com todos os que o seguem. A ressurreição de Lázaro é um espelho do destino de todos os que creem. Assim como ele ouviu seu nome, um dia cada pessoa ouvirá o seu. O chamado será o mesmo, a autoridade será a mesma, e o resultado será o mesmo, a vida triunfando sobre o pó. Cristo não apenas promete imortalidade, ele é a própria imortalidade. Quando a voz do Cordeiro ecoar no fim dos tempos, nenhum túmulo poderá resistir. Os mares devolverão seus mortos, a terra entregará o que reteve, e os céus se abrirão para receber o coro de milhões de vozes transformadas pela vida eterna. Mas até esse dia chegar, a vitória do Cordeiro continua agindo no invisível. Cada vez que alguém perdoa, cada vez que alguém escolhe amar, cada vez que alguém é curado espiritualmente, o poder da ressurreição se manifesta de novo. Lázaro saiu do túmulo como símbolo de uma humanidade chamada à liberdade. A vitória da cruz não é apenas promessa futura, é força presente. O mesmo Cristo que venceu o sepulcro continua vencendo corações. A eternidade já começou para quem crê, e é por isso que a história de Lázaro não termina no túmulo. Ela termina em adoração. Porque todo aquele que foi salvo não pode permanecer em silêncio. A voz que o chamou à vida é a mesma que o convida à gratidão. Lázaro viveu o resto de seus dias como testemunho vivo de que a morte não tem domínio sobre quem pertence a Cristo. E da mesma forma, cada pessoa que ouve esse chamado se torna um eco dessa vitória. O poder do Cordeiro não apenas restaura, ele transforma, e transforma para sempre. No fim, quando todos os véus forem rasgados e o tempo cessar, a humanidade verá o que Lázaro viu primeiro. O Cordeiro de Deus, glorificado, reinando sobre todas as coisas. Nesse dia, o último inimigo deixará de existir, e o céu e a terra se unirão em um só cântico. Nenhuma lágrima, nenhum túmulo, nenhum medo permanecerá. A vida triunfará de uma vez por todas, e o universo inteiro reconhecerá a verdade. Cristo é a ressurreição e a vida. Quando o último chamado ecoar e o nome de cada um for pronunciado, veremos com nossos próprios olhos o mesmo poder que chamou Lázaro. E compreenderemos, enfim, que tudo sempre convergiu para o mesmo destino, o Cordeiro que venceu. Porque no fim de toda a história, quando todo véu cair, quando o tempo se dobrar diante da eternidade, só uma voz permanecerá. A voz daquele que venceu a morte e vive para sempre. Jesus Cristo, o Senhor da vida. A história de Lázaro é mais do que um registro de milagre. É o retrato vivo do poder que sustenta toda a criação. O chamado de Cristo não se limitou a uma voz ecoando em Betânia. Ele atravessou o tempo e chegou até nós. Ainda hoje, milhares de anos depois, essa mesma voz continua pronunciando nomes, quebrando cadeias, ressuscitando o que parecia perdido. Cada vez que um coração endurecido se rende, cada vez que uma alma se volta para Deus, é como se mais uma pedra fosse removida de um túmulo. A história de Lázaro nunca terminou, porque a ressurreição é o verbo eterno de Deus, sempre acontecendo, sempre chamando, sempre restaurando. O chamado de Jesus não depende de mérito, depende de graça. Ele não chamou Lázaro porque este merecia, mas porque o amava. Essa é a essência do Evangelho, o amor que age mesmo quando tudo já morreu. O mesmo amor que fez Jesus chorar diante do túmulo é o amor que ainda hoje visita as sepulturas do desespero humano e sussurra: vem para fora. Há pessoas que vivem em túmulos invisíveis, prisões de medo, vergonha, pecado ou incredulidade, mas o poder da voz divina ainda tem autoridade sobre todos eles. Quando Cristo fala, nenhuma corrente permanece.
Lázaro saiu do túmulo envolto em faixas e Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Essa frase simples e poderosa continua ecoando como um mandamento para cada geração. Porque a verdadeira liberdade não é apenas respirar novamente, é caminhar sem as amarras do que um dia te aprisionou. Cristo não apenas ressuscita, ele liberta. E a libertação é o estágio final da vida espiritual. Sair do sepulcro é o milagre. Viver fora dele é a missão. Esse mesmo Cristo que chamou Lázaro é o mesmo que chama o teu nome hoje. Sua voz não perdeu o poder. Ela não se desgastou com o tempo, não se apagou entre os séculos. A mesma entonação que atravessou o túmulo ainda ressoa, esperando a tua resposta. O que está morto dentro de você que precisa ouvir essa voz? Que parte do teu coração ainda repousa em silêncio, como o corpo de Lázaro antes do chamado? A fé começa quando reconhecemos que não podemos nos levantar sozinhos. A vida começa quando permitimos que Deus diga a última palavra. O milagre de Lázaro nos lembra que o poder de Deus é pessoal e restaurador. Ele não veio apenas para dar esperança, mas para provar que a esperança é viva. O amor que tirou Lázaro da morte é o mesmo que transforma pecadores em filhos, prisioneiros em livres, desesperados em testemunhas. O Evangelho não é apenas uma história sobre o passado, é uma ressurreição acontecendo no presente. E assim como em Betânia, há um Cristo à porta do teu túmulo, chamando com voz firme e amorosa. Ele não fala à distância, ele se aproxima. Ele te chama pelo nome, e quando o faz, tudo muda. A escuridão perde o sentido, o ar volta aos pulmões da alma e a vida recomeça. A ressurreição não é um evento, é um encontro. E esse encontro acontece toda vez que um coração decide responder à voz que o chama. Quando o último dia chegar, quando os céus se abrirem e o tempo se calar, o chamado será repetido pela última vez, e cada nome será pronunciado com a mesma precisão e ternura com que Cristo chamou Lázaro. Nesse dia, todos os que creram ouvirão seu próprio chamado e sairão, não mais para uma vida temporária, mas para uma eternidade gloriosa. O poder que chamou Lázaro chamará você também. E quando isso acontecer, toda lágrima será enxugada, todo medo será esquecido, e a morte será apenas uma lembrança distante. Até lá, o chamado continua. A mesma voz que rompeu o silêncio da sepultura ainda fala dentro de cada alma disposta a ouvir. Vem para fora. Sai da culpa, sai da apatia, sai do conformismo. O mesmo Jesus que chorou em Betânia te chama hoje para viver. E quando você responder, o mesmo poder que moveu pedras e venceu a morte moverá o teu coração. Porque o amor que ressuscitou Lázaro continua vivo e continua chamando pelo nome. E assim termina essa história, não com um ponto final, mas com um eco. Um eco que atravessa os séculos e alcança todos os que têm ouvidos para ouvir. Porque quando Cristo chama, até o silêncio responde. E toda alma que atende ao chamado descobre a verdade eterna. A vida sempre vence, porque o Cordeiro vive. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia Além do Véu e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas revelações da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.